Agradeço o convite, a oportunidade de fazer parte desse congresso internacional que está permitindo uma troca de ideias que agregará muito valor a todos nós. Tenho certeza de que será uma experiência inspiradora. Meu nome é Rose Navajas e hoje conversaremos sobre o autogerenciamento para fortalecer sua carreira. Olá! Hoje a nossa reflexão é sobre os fatores essenciais para aprimorar a nossa carreira profissional. A capacidade de gerenciar a própria trajetória, identificar oportunidades e tomar as decisões que impulsionem o crescimento. Essa abordagem proativa de antecipação de atitudes nos coloca na posição de protagonista da nossa vida profissional, sem ficar na dependência de circunstâncias externas. Estamos falando do autogerenciamento. E ele exige que tenhamos atenção em 3 pontos: na clareza de objetivos, no planejamento de ações para alcançá-los e numa avaliação constante dessa evolução. Hoje eu vou apresentar um método que foi inspirado nos meus aprendizados adquiridos aí ao longo da minha trajetória em gestão de pessoas e cultura organizacional, onde eu tive a chance de auxiliar muitos profissionais que enfrentavam desafios em suas carreiras. Com o tempo, comecei a identificar certos padrões de comportamento e que estavam relacionados às culturas das empresas em que esses profissionais trabalhavam. Conforme eu me aproximei do meio acadêmico, eu pude aprimorar os conhecimentos teóricos e aliar essas teorias à minha experiência prática. Foi assim que eu desenvolvi um método de mentoria para liderança e carreira, que visa apoiar as pessoas na busca de clareza e direcionamento no crescimento profissional. Antes de entrarmos no método, é importante entender a conexão entre o autogerenciamento, a cultura organizacional e a carreira profissional. Tenho acompanhado de perto a forte influência da cultura organizacional na adaptação do indivíduo no ambiente de trabalho e as dificuldades geradas pela ausência dessa percepção. Não valorizar essa influência da cultura organizacional no indivíduo frequentemente é a causa de altos índices de saídas dos colaboradores, de desmotivação, falta de engajamento, baixo comprometimento e às vezes até de conflitos éticos. Se a gente pegar um exemplo dessa não valorização da adaptação, uma empresa que apresente a cultura organizacional focada no imediatismo, focada na resolução de problemas, valorizando somente a racionalidade, a entrega das tarefas e confunda o clima de aceleração desordenada com o senso de urgência, esse ambiente provavelmente não possui atenção ideal nas relações com as pessoas. Não valoriza as teorias, as metodologias, não prioriza o planejamento, a colaboração, que são base para a reflexão estratégica. Agora imagine como fica a adaptação nesta cultura de um profissional com um perfil mais estratégico e planejador. Vejam, não é uma questão de certo e errado, e sim de percepção e adaptação. Encontrar o equilíbrio entre os momentos nos quais é necessário aceleração ou reflexão faz parte do aprendizado, e este conhecimento se relaciona com a cultura presente no cotidiano. Vamos abordar a cultura de um tema mais amplo, até chegar no indivíduo. Partindo da cultura das nações, dos países, indo para a cultura da empresa e chegando nas experiências pessoais. Dessa forma a gente vai conseguir ter uma visão integrada, que é a base do autogerenciamento. A palavra cultura nasce associada à agricultura, ao cultivo da terra, significado de cuidar, crescer, cultivar. E com o tempo ela evoluiu para aperfeiçoar e cultivar a mente e os conhecimentos, como educação, arte, literatura. Hoje entendemos como cultura o desenvolvimento das capacidades intelectuais,
adquiridas no seu meio de convivência, né? Na família, no bairro, na escola, dos amigos e na comunidade de trabalho. O psicólogo holandês, o Hofstede, ele é especialista em cultura e ele traz essa visão e indica que cada pessoa traz as suas reações conforme esse aprendizado desses ambientes sociais, né? E ele tem uma visão de que esses padrões de pensamentos, sentimentos e ações moldam as interações e os aprendizados nesses ambientes. Onde você estiver, haverá diferenças. Apesar de grande diversidade, há uma estrutura de padrão comum que pode ser usada para desenvolver o entendimento mútuo. Hofstede faz uma reflexão global sobre as dimensões da cultura, de como cada nação lida com poder e desigualdade, aversão à incerteza, que seria como a sociedade lida com o estresse de um futuro desconhecido, o individualismo e coletivismo. Existe predominância do eu ou do nós, né? A masculinidade e feminilidade, que é a divisão de papéis emocionais, a orientação de prazos. Essa nação, esse povo, eles trabalham mais focado no passado, no presente ou no futuro, mais a curto prazo, longo prazo. E a sexta dimensão, que é a indulgência e restrição, que são as escolhas relacionadas a aproveitar a vida. A teoria das dimensões de Hofstede vem ajudar a entender as diferenças culturais entre os países e pode ajudar a prever e explicar o comportamento humano em diferentes contextos culturais. A estrutura padrão permite entendimento das camadas, saindo da cultura de países e indo para a cultura organizacional, né? Se cultura é o conjunto de valores e crenças, costumes, conhecimentos, artes, tradição de um grupo humano, né? Hofstede trouxe a característica da cultura das nações, com as dimensões, e uma das camadas, a cultura organizacional, que aqui tem a citação do professor Dr. Edgar Schein, de uma forma mais popular, que cultura organizacional é o jeito que fazemos as coisas por aqui. Então chegamos na camada de empresa. Pessoas possuem valores e crenças que, ao começarem a trabalhar em uma empresa, são conectados à cultura organizacional, que influenciam nossa satisfação no trabalho e carreira. E também são somados aos valores de outra camada, que é da cultura do país. Enquanto os nossos valores estiverem alinhados, teremos maior satisfação e força de evolução. Então, ao desconectar nossos valores no ambiente que estamos inseridos, começamos um desconforto. E isso independente do nível ou cargo em que estamos. Vamos ver alguns exemplos dessas falhas de conexão. Dificuldades da adaptação na empresa, problemas com o relacionamento interpessoal, falta de perspectiva, não entende para que tantas mudanças, uma alta pressão para tomar decisões relevantes na carreira ou nos negócios, insegurança na implementação de uma mudança organizacional, falta clareza no posicionamento no ambiente profissional, o outro está afetando o seu desempenho, a evolução depende de fatores externos, não consegue administrar os conflitos no ambiente de trabalho. Chegamos no indivíduo. E nos diversos perfis, né? E a vivência nos mostra que a empresa busca agregar nas equipes todas as competências necessárias para atingir um conjunto maior de entregas. Então, passa a ser uma necessidade primordial interagir com os diferentes perfis e saber gerenciar os conflitos gerados pelas diferenças. Alguns exemplos de diferentes perfis vêm na nossa mente. Lembramos alguns casos que deixavam ou deixam um ambiente de trabalho meio pesado, sem colaboração, baixa confiança e, por consequência, um péssimo clima organizacional.
um alto turnover, uma baixa produtividade. Essa interação de comunicação precisa, no mínimo, observar 3 pontos comportamentais. A fala não violenta, uma fala equilibrada, uma escuta ativa e uma visão realista, sem interpretações não realistas, né? Essa é uma interação construtiva, né? Conhecer o seu estilo de comunicação favorece a capacidade de interpretar e reagir adequadamente a uma situação real e não imaginada, diminuindo o estresse no ambiente, a frustração, a agressividade, o desinteresse, baixa produtividade e até paralisia de atitudes por medo. Entender que cada indivíduo possui emoções diferentes durante a interação facilita a nossa autopercepção e a percepção do comportamento das pessoas na nossa vida. E nos permite optar em transitar por diferentes estilos, de acordo com a situação, e não insistir num único predominante, que pode não ser a melhor escolha naquele momento, né, inclusive. Para exercitar a fala equilibrada, como papel norteador na relação, o grande desafio é identificar as habilidades de linguagem e perceber quais fatores estão nos afastando do estado natural, equilibrado, mesmo quando não estamos no melhor dia ou mesmo se o ambiente não favorece. Praticar a escuta ativa exige diálogo com concentração, sem distrações, né? Respeitando o ser humano, o que está contigo ali na conversa, naquele momento, mantendo seus pensamentos presentes no ato, demonstrando real interesse na solução do problema, interagindo com empatia, sem interrupções, uma postura compreensiva, sem julgamento prévio, né? E o terceiro ponto, de conhecer sua forma de interpretar na comunicação, ajuda a planejar como conversar de uma maneira que fortaleça os relacionamentos com interações positivas. Existem várias formas de mapear essa maneira que dialogamos, que torna possível categorizar, mensurar as características e as intensidades existentes em cada perfil, né? A conscientização do modelo comportamental permite a compreensão de como solucionar os dilemas nas equipes, gerenciar os conflitos, as resistências às mudanças. Além disso, essa conscientização proporciona significativas melhorias nas habilidades interpessoais, estabelece um fluxo de comunicação transparente, tornando o ambiente de trabalho mais harmonioso, com espaço para diálogos coerentes, compartilhamento de ideias, colaboração e alto desempenho. Esse foi um exemplo de compreensão do indivíduo. Os processos de mentorias possuem técnicas que aceleram essa evolução positiva nas competências e traz a consciência de diferentes estilos e conexão com a cultura organizacional. Aqui eu não irei detalhar todo o processo de mentoria, mas eu vou deixar uma ferramenta muito boa para aqueles que desejam iniciar sozinhos essa trajetória. O nome do método é chave. São 5 etapas, onde as 3 primeiras letras representam as competências individuais, já conhecidas por alguns, muito utilizado em gestão de pessoas, como o chá. Foi apresentada por Scott em 96, mas desde a década de 70 também pelo David. E o que é o chá? São os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Conhecimentos são aqueles teóricos adquiridos, né, ao realizar atividades por meio de formação acadêmica, proficiência de um idioma, cursos técnicos, certificações de especializações, metodologias. As habilidades a gente entende que são representadas pelo grau de prática e experiências adquiridas para executar tais atribuições. E a atitude é o desejo de agir, né? Demonstração de querer agir, né? É uma atitude de ação.
Aí nós temos a letra V, que representa os valores, a cultura organizacional. E valores, nesse contexto do método, nós assumimos que são as convicções fortes que direcionam nossas condutas, escolhas. Comparamos com os valores do ambiente em que estamos inseridos naquele momento. Isto é, onde estão ou não estão as conexões com a cultura organizacional. A letra E vem representar a evolução, o acompanhamento. A evolução é o plano de ação, né? Aqui definimos quais são as prioridades de desenvolvimento das nossas competências, quais os ajustes da conexão dos nossos valores com a cultura organizacional, do cenário que estamos inseridos naquele momento. Nessa etapa, o objetivo é planejar as ações de evolução para atingir os objetivos, identificar os caminhos e soluções com ações práticas, prazos de realização. Nesse trajeto, há uma exigência de autogerenciamento e desejo de mudança, que gera naturalmente uma tensão, mas traz aprendizado e aprimoramento das nossas competências. Assumir a coragem necessária no decorrer desse processo significa conquistar, na sequência, um novo posicionamento com amadurecimento. Tudo começa com a identificação e lapidação lá do objetivo central que queremos atingir durante o processo. E, na sequência, elencamos quais são as competências necessárias para alcançar esse objetivo definido. Conhecer nossas competências, crenças, valores nos permite expressar de forma consciente nossos comportamentos na comunicação, no gerenciamento de conflito e nas tomadas de decisões. Após definir o objetivo central, seguimos com o mapeamento das nossas competências instaladas e as esperadas. Ao conhecer as principais competências, é importante enfatizar os pontos fortes, aqueles que muitas vezes não são percebidos e valorizados pelos outros ou até mesmo por nós. Quando reforçamos os pontos positivos das competências e as nossas fortalezas, trazemos mais segurança de atuação. Reforça a autoestima e permite percepção dos pontos limitantes que precisam ser desenvolvidos. Com muita sabedoria, o Peter Drucker dizia que atingir a excelência em um determinado ponto positivo torna as fragilidades irrelevantes. Neste processo de autogerenciamento, a gente desperta a conscientização sobre os comportamentos que repetimos e trazemos com ela o poder de escolha de como agir perante a cada situação do cotidiano. Aqui eu apresento para vocês um mapa do plano de ação e fica aqui o convite para exercitar o método. É possível fazer o percurso sozinho e trazer um bom resultado, porém o ideal é que se tenha um olhar externo de apoio e de confiança, um profissional com habilidades de desenvolvimento humano, seja um mentor, um professor, um terapeuta, um consultor, um profissional da área de RH da empresa onde você atua. Para facilitar a aplicação do método, eu vou trazer mais informações da etapa Valores. Nesta fase do processo, é importante perceber quais valores estão presentes no ambiente de trabalho, pois sua satisfação, seu bem-estar, desempenho estarão totalmente correspondentes neste contexto. Para atingirmos o nosso potencial ideal e alto nível de satisfação, é necessário que os valores presentes no ambiente de trabalho estejam alinhados aos valores pessoais. Cabe a reflexão de quais desafios o ambiente que está inserido proporciona em relação às possibilidades de aprendizado, negociação de prazos viáveis, autonomia, forma de comunicação existente, o estilo de liderança predominante, incentivo à liberdade para expressar ideias. O que se espera nesse ambiente são entregas de atividades criativas ou rotineiras?
Existem regras e políticas que são rígidas ou muito flexíveis? Existe previsibilidade? Ocorre constância nas mudanças? Favorece métodos e sistemas? Há presença de conflitos? E o nível de competitividade estimulado? Entre outros aspectos que se destacam, incomodando ou favorecendo o nosso desempenho. Essas suposições identificadas sobre esse ambiente de trabalho, quando desmistificadas e se estiverem congruentes com a sua forma de valorizar, será útil para unir a equipe e servirá como fonte de identidade, gerando conforto em nossas atitudes, reduzindo as incertezas e as inseguranças. Um último ponto de atenção de algo muito comum nesse processo de autogerenciamento é que vivemos uma cultura que valoriza excessivamente a busca pela perfeição, pelo sucesso, pela competição. E ao tentarmos nos adequar a essas expectativas irreais, nos sentimos inseguras, ansiosas e desconectadas de nós mesmos e dos outros. Liberte-se de todos os equívocos de relevâncias, opiniões e medos de não agradar aos outros, para permitir que a jornada seja valiosa e fortaleça a sua autenticidade. Eu trago a indicação de um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené ela tem como ideia central a importância de aceitar a própria imperfeição e vulnerabilidade como parte do processo de crescimento pessoal e do desenvolvimento das relações significativas e autênticas. Ela propõe uma mudança de paradigma em relação à perfeição e à autoexigência e oferece uma abordagem muito mais compassiva e autêntica para a vida. Autogerenciamento é se permitir deixar de reagir inadequadamente, distorcendo a realidade, e se manifestar com autocontrole, passar a agir com as emoções de forma muito consciente. Prepare seu plano e me conte, me manda uma mensagem contando qual o seu plano que você desenhou. Muito obrigada e até mais.